Olá, eu sou Sandro Vasconcelos e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Budismo e Reflexões. Hoje vamos continuar o estudo do Sutra do Lótus com o capítulo 13. O capítulo 13 ele é composto em duas partes. A primeira parte ele fala como deve proceder, o budista, o Bodhisattva, aquele que segue o veículo único, o Mahayana, o Sutra do Lótus, como que ele deve se portar, diante da sociedade. Então é um texto bem claro. Vamos aqui vendo de pouco a pouco como o Bodhisattva deve se conduzir, como deve ser sua conduta. Então a existência do Bodhisattva deve ser baseada na boa conduta, tá? E essa boa conduta é baseada numa série de condições, conforme o capítulo 13 do Sutra do Lótus. Então ele deve demonstrar generosidade, então não ser uma pessoa avarenta, apegada ao dinheiro, mas usar o dinheiro para benefício de outros seres. Generoso, no sentido também de ser hospitaleiro, um bom anfitrião, etc. Deve buscar o autocontrole, não ter medo ou temor e estar despojado da inveja. Tentar enxergar a realidade sem superstições, mas como ela é, de maneira nua e crua. Continuando, ele diz que o Bodhisattva não deve se misturar com politicagem. O que significa isso? Significa que ele não deve ser político? Não, não é isso. Todos nós somos políticos, de certa forma, e participamos da política. Mas se envolver em politicagem é aquela coisa do toma lá da cá, como dizia o Bolsonaro, que ele falou que não ia fazer, mas acabou fazendo. É não ser corrupto, com a política, não aceitar favores dos políticos, não bajular políticos e etc. Que diz também que o Bodhisattva não deve se misturar, com pessoas que têm, outras religiões, Então isso é uma questão bem delicada, mas acho que não é no sentido de você não ter amizade, mas é naquele sentido de você não se deixar influenciar, por essas outras visões de mundo e ter, a sua convicção, ter aquilo que você segue com convicção. Aqui diz também que o Bodhisattva ele deve evitar, as pessoas que são materialistas, ou seja, aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, só pensam, em bens materiais, acham que isso é o sentido da vida, etc. O capítulo 13 do Sutra ainda alerta que os Bodhisattvas devem evitar estar misturados com o populacho, ou seja, com aquelas pessoas que vivem longe da racionalidade e agem somente por instinto ou por impulso, que vivem, a vida noturna, em bebedeiras e etc. É claro, que o Sutra diz que se essas pessoas vierem até o Bodhisattva e se interessarem pelo Dharma, é claro que o budista, o Bodhisattva, aquele que segue o caminho, o veículo único do Sutra do Lótus, é claro que ele deve ensinar essas pessoas com compaixão, etc. E não significa que nós não devemos ser amigos dessas pessoas ou que a gente não deve se importar com elas. Não é nesse sentido de que o Bodhisattva é superior, nesse sentido de que eu sou melhor que esse populacho, Não é nesse sentido de desprezo ao populacho, mas o desprezo às práticas que essa massa de pessoas costuma fazer quando estão reunidos. Diz também que o Bodhisattva deve evitar, ficar se engraçando com as mulheres, querer ser o comedor ali, dar em cima de todas as mulheres. Também que o Bodhisattva deve se afastar de fazer fofocas. O texto ainda prossegue dizendo que o Bodhisattva deve buscar uma vida contemplativa e solitária e perceber que a realidade é vazia e inexprimível. Enfim, o Bodhisattva deve pregar o Dharma da seguinte maneira, com humildade e vigor, sem entrar em disputa com outros monges e expressando-se de um jeito amável, visando beneficiar aos que venham até ele. Na parte 2 do capítulo 13 do Sutra do Lótus, mais uma vez o Sutra enfatiza a superioridade do veículo único, ou seja, do ensinamento Mahayana, condensado no Sutra do Lótus, em relação aos ensinos inferiores do Hinayana. Para isso, o Sutra usa uma parábola dizendo que o rei, quando percebe que seus soldados são fiéis, ele vai dando posses, ele vai presenteando com ouros e pedras preciosas esses soldados, dando terrenos, etc., mas não dá
de cara, assim, a coroa para eles, para que eles não se assustem. Então, é como se fosse a doutrina budista, em que você começa ensinando os ensinamentos inferiores, as pessoas vão se acostumando com ele e vão sendo preparadas, né, para o ensino superior, que é o Mahayana condensado no Sutra do Lótus, segundo se ensina na escola Tendai. Então, basicamente, o capítulo 13 do Sutra é sobre isso. Se você curtiu, né, o vídeo, então dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos budistas como esse, beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí.